Fala galerinha, tudo bom? É, Meu nome é Wesley. Eu estou aqui para continuar o ensino lá relativo à hierarquização, né? No primeiro vídeo a gente viu uma questão conceitual. Eu foquei muito na parte conceitual para mostrar a importância, né, de você fazer isso de uma forma adequada. E agora é a hora mais de pôr a mão na massa, né? É a nossa planilha onde a gente vai fazer e eu vou ensinar vocês como que usa ela, tá? Assim como eu frisei para vocês lá, normalmente você tem 8 níveis, né, que você necessita para poder encontrar o seu nível de componente. Alguns níveis são níveis didáticos, né? Eu até citei lá esse exemplo aqui, ó, da etapa de desencaixotamento, encaixotamento. Ele não é um nível que normalmente você precise, né? Mas eu inseri ele aqui porque eu acho interessante algumas empresas ter esse nível, tá? Por uma questão de didática. A planilha, o cabeçalho dela, né? Você tem aqui a empresa que você trabalha, né? A unidade. Você tem a questão do projetista da árvore, né? Aqui no caso é o Wesley, ele é a pessoa quem vai preencher a planilha, que vai fazer a hierarquização da planta em questão. Se a sua empresa tem corporativo, né? Normalmente o corporativo ele valida essas coisas. O SAP, por exemplo, e ele é travado para as fábricas, né? Então as fábricas não conseguem editar a árvore deles, né? Então eles precisam passar uma demanda para o corporativo. Então tem que ter aqui o nome da pessoa responsável por essa validação. Aqui a validação interna, seu gerente industrial, o gerente de manutenção, é a pessoa quem vai dar o aval para poder a árvore, uma vez preenchida no Excel e está pronta para poder ir para o software de manutenção. E aqui é a pessoa responsável pela gestão do projeto, que eu recomendo bastante você ter uma pessoa só para gerir projetos de manutenção, tá? Aí aqui eu preenchi ela igual o exemplo lá, a indústria, você tem, né, aqui uma etapa de processo, né? Você tem aqui o nome da linha né? Você tem o invase, dentro do invase normalmente você tem as linhas de bebida, né? Você tem água, né? Açúcar. O nível didático, né? Do setor da linha, né? A etapa do setor da linha. Aí você tem a esteira, né? Propriamente dita. Esse tipo de padronização eu gosto bastante, que é você usar 3 palavras e um marcador, porque você tem várias esteiras transportadoras de caixa, né? Então, você usar um marcador 01, 02, 03 para dar a ordem, né? Eu também gosto muito de usar a mesma coisa aqui, ó, em etapas, né? 3 palavras e um marcador. Esse nível didático, como ele é didático mesmo, eu só gosto de chamar de uma única palavra, tá? E o sistema, normalmente eu gosto de chamar de sistema e a função, né? Para ficar uma coisa bem padrão, tá? Então essa minha esteira, ela tem um sistema de acionamento dela, tem um sistema de transporte dela e tem um sistema de sensoriamento, porque essa esteira em questão é aquela que a gente tem um sensor, né? A fotocélula e o espelho, né? O refletor, né? E aí dentro dos meus sistemas, é importante frisar, por exemplo, existem esteiras que têm mais de um sistema de acionamento, Wesley. Eu tenho uma esteira aqui que visivelmente ela é uma máquina só, por exemplo, e ela tem lá 4 motores nela. Então cada um daquele ali é um sistema de acionamento diferente. Sistema de acionamento 01, 02, 03, 04, né? E aí se ela tiver mais de um sistema de transporte, porque eu já vi isso, né? Esteiras integradas, aí você chama sistema de transporte 01, sistema de transporte 02 dentro dela, né? E aí depois vem o nível de equipamento, né? O equipamento ele é a unidade mais elementar da máquina, né? Assim, do ponto de vista de planos de manutenção. Então, normalmente a gente monta planos de manutenção visando um equipamento. Esses planos a gente viu lá no filme que a gente usa, monta eles baseado no 8º nível, que é o nível de componente aqui, ó. Mas na prática a gente monta planos, estratégias para equipamentos, né? É interessante do ponto de vista físico que o equipamento ele é muito linkado com conversão de energia. Então, o meu motor elétrico ele recebe energia elétrica, né, converte em energia mecânica. Essa energia mecânica é transferida para o meu sistema de transporte, que converte nessa energia em movimento, vibração e temperatura, né? Então, se você quiser ser um pouco mais metodológico, tem essa questão da conversão de energia. Aqui, normalmente, esse nível ele vem em branco na planilha. Eu não preencho ele quando eu estou fazendo a hierarquização. Porque, de novo, a gente viu lá no vídeo da metodologia, né, o conceitual, que essa etapa aqui, a gente vai ver ela quase 8 meses depois, né? Quando a gente compra um software de manutenção que a gente vai gerar os tags, né? Agora, Wes, eu quero gerar no início já em Excel meu padrão. Aí você vem aqui e põe, né? Ou então
Wesley, a minha empresa já tem um software de manutenção, então você já hierarquiza e já faz o tagueamento. A gente viu lá no conceitual a diferença, né? E aqui é o nível de componente, né? Perceba que, Wesley, eu não estou vendo aqui o modelo dos componentes. Normalmente, uma das coisas mais importantes que a gente tem, né, quando a gente vai hierarquizar uma planta, são os manuais. A gente vai na planta, né, fotografa as linhas, tira foto de todos os equipamentos para deixar claro a explosão da linha para a gente. Não é? Em paralelo, a gente vai com papel e caneta, né, normalmente são duas pessoas, né, e um vai montando o fluxograma da linha. Tá? Deixa eu até mostrar aqui um exemplo, né, de fluxograma. Vou mostrar aqui um fluxograma. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Tirar o zoom, né? Aí você vai montando o fluxograma da linha no papel, né? Depois você transfere para cá, tá? E aí eu gosto muito de imprimir isso e deixar disponível nas linhas para facilitar a localização por parte dos técnicos, né? Mas você monta isso, normalmente o oitavo nível, você não vai ter acesso lá, você vai ter acesso normalmente nos manuais. E aí no manual, se você preenche aqui com a referência de manual, você tem uma tendência muito grande a encontrar referências do fabricante da máquina e não do fabricante do rolamento propriamente dito, por exemplo. Então, normalmente eu só preencho aqui com o tipo, né? E lá na etapa de spare parts é que a gente vai ter a questão do modelo, né? Porque lá na etapa de spare parts eu faço um link, né? Os motores, por exemplo, tem a plaquinha lá, tem um rolamento, então eu já consigo puxar. Se eu for fazer isso aqui, eu posso demorar muito, né? Para todos os elementos. Né? Se eu for querer achar a referência do componente aqui mesmo, eu posso demorar muito. Eu recomendo fazer somente para os elementos de máquina, né? Que são lubrificáveis. Por quê? Porque lá no seu plano de lubrificação você vai precisar, né? O rolamento lá, de rolamento, dependendo da estrutura do rolamento, a quantidade de graxa, a periodicidade dele muda, né? A gente vai ter um vídeo no canal só de planos de lubrificação. Então, Wesley, quero preencher aqui o oitavo nível já com referência, cara. Meu, só faz para elementos de máquina, o restante faz lá na etapa de spare parts para você ganhar tempo. E aqui, ó, é o nível de cadastro, né? Então é o código do material, tá? A maioria dos softwares, o SAP, por exemplo, você faz o cadastro num Astren, por exemplo, e manda para ele. O próprio SAP tem lá o sistema dele, né? E aí você põe esse código de material aqui. Por quê? Porque isso aqui é um Excel, pessoal. Isso aqui é universal. Então, você pega essa planilha toda preenchida, isso aqui nada mais é do que a documentação do seu projeto de hierarquização e tagueamento. E aí você joga lá no seu software, né, de SGI, um software de qualidade que a maioria das empresas tem. Você pega, joga lá, armazena a sua planilha, por quê? Porque ela é universal. Você vai poder, Wesley, tem um SAP, vou trocar o SAP aqui. Show de bola, cara. Você pega e desmarcou o SAP, show de bola, sem problema nenhum. Você pega e simplesmente o novo software que vier, você pega a sua planilha do zero, né? Vai ter que modificar essa parte de tagueamento aqui, ó. Mas aí você já joga para dentro dele. Então, a planilha, ela é uma documentação da sua hierarquização. Sua hierarquização ela só vai variar com ampliação de linha, obsolescência de linha, né? Mas o seu tagueamento, o seu sistema de cadastro, ele varia de acordo com o software que você tem, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem interesse nessa planilha, manda um e-mail para o canal aí, é o pcmwesley@gmail.com. E aí a gente vai trocando figurinha, tá? Essa planilha ela é bem padrão, muitas consultorias usam ela. Eu dei uma adaptada legal nela, principalmente nessa área aqui, ó, tá? Mas é isso. Qualquer coisa, estamos juntos aí, tá?